Olá, seja bem-vindo ao programa Aras e Raças. Essa semana nós vamos falar sobre a ecoterapia e como os cavalos são os grandes responsáveis por melhorar a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais. Muitas pessoas ainda desconhecem a importância dos equinos nas terapias com pessoas com deficiência física, psicológica ou intelectual. Mas a realidade parece finalmente mudar. A sociedade, de um modo geral, passou a tratar a ecoterapia com o devido valor. A AME, Associação Mineira de Ecoterapia, fica em Uberaba e é responsável por ajudar muitas pessoas na cidade e na região. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional em que a gente usa o movimento do cavalo, o movimento do dorso do cavalo para fins terapêuticos. O que seria isso? O cavalo, ele é o único animal que a gente montado sobre ele, ele nos transmite um movimento tridimensional. Esse movimento tridimensional do cavalo, que seria quando a gente está em cima dele, para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro, mais a rotação que faz o quadril, ele é semelhante ao nosso movimento quando a gente está andando. Então, ele é o único animal que transmite esse estímulo para o nosso cérebro. Então, para quem não anda, seria como se ele estivesse andando quando está montado no cavalo. Além de outros benefícios, que é super importante o equilíbrio, né? O cavalo, você estando em cima do cavalo, você tem que ter um certo equilíbrio. E o cavalo vai proporcionando isso para a gente aos poucos. Tem a parte de estimulação sensorial, da gente sentir o pelo do cavalo, o calor do cavalo, os batimentos dele. E a parte psicológica, né, que é você estar montado num cavalo bonito, num animal de grande porte, então a autoestima se eleva. E entre outros aspectos, outros estímulos que a gente pode estar fazendo sobre o cavalo. Um dos maiores benefícios da terapia com os cavalos é, segundo os profissionais da área, o contato do praticante com o animal e com a natureza. Estar fora de uma sala de terapia faz com que os pacientes se conectem com os mais diferentes tipos de estímulos. Com outros terapeutas, a gente pode estar usando o ambiente externo, a gente usa o movimento do cavalo com outros fatores para estar estimulando quem está sobre o cavalo. Então, é uma terapia, digamos assim, é benéfico, né? E prazeroso ao mesmo tempo. Então, é uma terapia diferente de outras, né? Que a gente está só lá focado em estar reabilitando. Aqui não, a gente tem a parte da reabilitação que o cavalo em si faz pra gente, mas a parte gostosa, prazerosa. Que é o andar a cavalo. Que é o andar a cavalo, que é o contato com o animal. Só de você chegar perto do cavalo, você tem esse contato com ele, você passa a mão nele, então já é um outro ambiente, né? Aí chega aqui, tá o ar livre, tem o barulho dos pássaros, é um outro tipo de ambiente mesmo, é uma terapia mágica. Os cavalos são os personagens mais importantes na história de recuperação de pessoas com necessidades físicas e psicossociais. Hildo Gonçalves é o presidente da AME e nos diz quais são as deficiências que podem ser beneficiadas com a ecoterapia. Então, são pessoas portadoras de paralisia cerebral, de autismo, sequelas de cirurgias, de acidentes, doenças da velhice, síndrome de Down e outras síndromes. Mas Hildo lembra que a AME é uma associação sem fins lucrativos. A terapia com os equinos é gratuita à população e isso acarreta despesas que muitas vezes é quase impossível de pagar. Apesar do apoio da prefeitura e de uma empresa privada, os altos custos precisam ser cobertos com ações promocionais e doações das pessoas. A diretoria é toda voluntária. Então, o tempo que a gente tem disponível, a gente procura fazer promoções, né? No sentido assim, de ajudar na despesa da ecoterapia. Nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal, mas não é o suficiente.
Então a despesa é muito grande, né? Inclusive com folha de pagamento, com tratamento dos cavalos, com ração, vacina, manutenção da sede mesmo. Então a gente faz promoções, festas, festival de pizza, cavalgada, denominada cavalgada ecológica, festa junina. E a gente sempre conta com a ajuda das pessoas que têm condição, dos empresários, das empresas que fazem doação, e a gente destina a verba da melhor maneira possível. Os cavalos exercem um fascínio em todos os que têm contato com o animal. Sua beleza, força, vitalidade passam um sentimento de liberdade e os terapeutas aproveitam esses sentimentos para estimular os praticantes. A gente, quando trabalha com ecoterapia, a gente toca no instintivo do ser humano, naquilo lá no DNA, que faz com que uma criança, a hora que olha o cavalo, fica sorrindo sem uma coisa assim que fala, por que ela está sorrindo? Não, aquilo lá está dentro. É uma coisa de DNA mesmo, sabe? Da mesma forma, eu acho que o ser humano com o cachorro, nas suas devidas proporções, mas acho que o cavalo ainda tem uma coisa mais incrível, porque tem a questão desse fascínio, né? Do magnífico, do forte, do poderoso, de você poder montar e dominar aquilo. Então, assim, é uma coisa fantástica. E eu fui trabalhando com isso, fui me envolvendo. Depois fui fazendo os cursos, né? Fiz curso básico de ecoterapia, avançado. Fiz minha tese de mestrado na ecoterapia, em parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Depois, na equitação, eu fui vendo a necessidade de aprofundar, fui fazer alguns cursos na Confederação Brasileira de Hipismo, para poder treinar as pessoas com necessidades especiais para participar de competições, né? Os cavalos fazem parte da vida do homem há milhares de anos. Já ajudaram na agricultura, já foram máquinas de guerra, são usados para o esporte e, atualmente, são os melhores terapeutas na equinocultura. Agora abre-se uma nova vertente e, por que não dizer, um novo estímulo para os praticantes. As competições paraequestres estão transformando as crianças e jovens em atletas e os cavalos são novamente fundamentais para essa nova forma de ver o mundo. Eles são atletas. Na verdade, dentro da ecoterapia você tem 4 programas, né? E aí, de acordo com a evolução do praticante, ele vai passando os programas. Por exemplo, programa 1 é hipoterapia. Você precisa de uma pessoa para conduzir o cavalo, 2 mediadores eventualmente, ou às vezes montado com o praticante. A montaria dupla a gente não usa muito, não. É melhor fazer individual, mas eventualmente tu precisa fazer a montaria dupla, né? E aí, de acordo com que o praticante vai evoluindo, ou seja, ele vai ficando independente, seja nos aspectos físicos ou psicológicos, ele passa para os programas mais avançados, que é o programa 2, que é a educação e reeducação, depois o pré-esportivo e depois o esportivo. Aí, no esportivo, você já começa a ter o praticante de ecoterapia não mais como praticante, mas como atleta. E aí você tem, já existe até verba do governo para bancar aquele atleta, já tem competições nacionais e internacionais, e eles vão competir através do que a gente chama de adestramento para equestre. A pessoa ela pode competir tanto no adestramento para equestre, quanto na atrelagem também, que não é muito comum no Brasil. E uma coisa que tem crescido muito, e até no congresso que teve em setembro a gente pôde observar, que é a questão do enduro para equestre. Então, o enduro para equestre é realizado pelo pessoal do Paraná, tem tomado uma proporção grande, a gente tem a perspectiva de que, posteriormente, a gente tenha o enduro para equestre também como modalidade olímpica, eventualmente, para a competição das pessoas com necessidades especiais. Hoje você começou a conhecer a nobre e fascinante missão dos cavalos na reabilitação das pessoas com deficiências físicas. Amanhã você continua acompanhando essa emocionante e científica viagem às descobertas das habilidades dos cavalos em melhorar a vida das pessoas. Não vá perder, eu te espero amanhã. Até lá!